Fala galera da XP Educa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar em poucos minutos como fazer formatação condicional no Excel. Fica comigo até o final desse vídeo. E antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o professor Alex, sou professor de Excel aqui da XP Educa e se você é novo por aqui, já te inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, inclusive já nos segue nas redes sociais também, Instagram, TikTok, Facebook, porque nós estamos sempre postando conteúdo de valor para contribuir com o seu aprendizado de Excel. E agora, sem mais enrolação, deixa eu colocar a planilha aqui na tela. Olha só, pessoal. Antes de mais nada, o que é formatação condicional? A formatação condicional, ela é uma ferramenta, é um recurso do Excel que vai realizar um destaque de determinadas informações conforme as regras que você for estabelecer. Então, quer ver? Essa minha planilha aqui, ela é uma planilha de vendas, onde eu tenho, de um lado aqui, a filial identificada da empresa hipotética e do outro lado o faturamento. Olha só, nós temos aqui o valor de 138.000 destacado em vermelho. O que acontece? Por que ele está em vermelho? Porque ele é o menor faturamento. Então, de pronto, eu já consigo enxergar isso. Bom, e se fosse, sei lá, a filial de São Paulo aqui que tivesse faturado R$ 1? Ó, ele automaticamente ele vai destacar. Bom, e se fosse aqui a filial do Rio de Janeiro, vamos colocar que ela faturou R$ 500, automaticamente ele vai também destacar. Então, a função da formatação condicional nada mais é do que destacar as informações na planilha de uma maneira visual para que você coloque já de pronto no seu, você visualize já de pronto as informações que você precisa de acordo com as regras estabelecidas. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Olha só, antes de mais nada, eu vou limpar então as regras aqui da minha planilha. Deixa eu vir aqui. Logo abaixo do botão automatizar, no botãozinho formatação condicional, eu vou em limpar regras da planilha inteira. Deixa eu trocar a câmera aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui, prontinho. Ele já limpou as regras da minha planilha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar toda a área de dados que eu quero aplicar a formatação condicional e vou novamente aqui no botão formatação condicional. Vamos colocar aqui nova regra e eu vou colocar aqui na última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Na barrinha de fórmulas, logo aqui abaixo, em formatar valores, eu vou clicar e selecionar a minha primeira célula, aquela célula onde está a coluna das informações que eu vou utilizar por referência para o meu destaque. No caso aqui são os valores faturados. E vou apertar duas vezes o F4, para que ele trave apenas a coluna e deixe a linha rolar a pesquisa para ele poder identificar qual é o maior, qual é que é o menor valor, conforme a regra que eu for estabelecer agora. Bom, eu quero saber, vamos começar o seguinte, destacando o menor valor dessa planilha. Eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou chamar a função mínimo. Mínimo, abre parênteses, vou selecionar a área de dados que eu quero pesquisar, no caso, é a minha coluna G, que é a coluna do faturamento. Eu selecionei os valores faturados de 150.000 até 154.000, da primeira à última filial, e vou fechar o parênteses. Agora, eu vou clicar neste botãozinho aqui, bem no canto inferior direito, escrito formatar, e vou definir o que eu quero, então, que o Excel destaque, de que forma o Excel ele vai destacar essas minhas informações. Eu quero em vermelho o preenchimento, quero aqui nas abas em cima vocês vão mudar, tá? Tem várias opções, número, fonte, borda, preenchimento. Eu comecei com o preenchimento.
Eu quero que a célula, onde tem a informação observada, fique vermelha. Quero que a fonte, então, ela fique em negrito e quero que a cor dela seja branco. E vou clicar em OK e OK mais uma vez. Prontinho. Simples assim. O Excel já identificou que o menor valor faturado é de R$ 500 da filial do Rio de Janeiro. E se eu trocar, colocar aqui a filial do RS, vamos colocar que ela faturou R$ 1, ele vai trocar automaticamente, entenderam? Professor, e se eu quiser destacar os maiores valores? Bom, vem aqui comigo, é a mesma coisa. Olha só, eu vou selecionar a área de dados da primeira à última filial com os valores que eu quero observar. Vou em formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar. Vou novamente aqui na minha caixinha de fórmulas, na minha barra de fórmulas, e vou selecionar então o primeiro valor, que no caso está na célula G4. Vou clicar 2 vezes no F4 para travar a coluna e vou colocar a função máximo. Abre parênteses, vou selecionar a área de dados, fecha parênteses e vou aqui no botãozinho formatar. Vamos começar com preenchimento. Bom, se o menor valor eu coloquei em vermelho, eu vou colocar o maior valor em verde. E da mesma forma eu quero que a fonte fique branca e negritada, para chamar mais atenção. E OK. Beleza. Agora na minha planilha de vendas eu já tenho de forma visual aqui qual é o menor valor e qual que é o maior valor. Se eu trocar o maior valor aqui para a filial do Rio de Janeiro, ele automaticamente vai trocar esses dados. Beleza, pessoal? Mas, professor, eu preciso destacar os 3 maiores valores. O meu chefe sempre quer saber quais são os 3 maiores valores dentro da planilha de faturamento. Simples. Olha só, você vai utilizar uma outra fórmula dentro da formatação condicional. Vem aqui comigo. Nós vamos fazer o seguinte, mais uma vez, vamos selecionar toda a nossa área de dados, vamos em formatação condicional, nova regra, vamos aqui em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, vou selecionar a minha primeira célula onde está o meu primeiro valor, 2 vezes F4 para travar a coluna, e depois eu quero saber aqueles valores que são maiores ou iguais e vou chamar a função maior. Vou selecionar o meu intervalo de dados, ponto e vírgula, eu quero os 3 maiores, fecho parênteses. Vou em formatar e dessa vez aqui, para mudar o nosso cenário, vou clicar aqui na cor roxa e vou colocar a minha fonte em branco. OK, OK, prontinho. Já identificou os 3 maiores valores. Vamos ver se está funcionando direitinho? Vamos trocar aqui. Eu vou colocar 600 mil. Olha só, bem direitinho. Vamos colocar aqui 300 mil. Olha só, funcionou bem direitinho. Professor, tem mais algum recurso dentro da formatação condicional? Claro que tem. Hoje eu ainda vou te ensinar então mais um recurso visual da formatação condicional. Presta bem atenção aqui na planilha. Olha só, nós já destacamos os 3 maiores valores, nós já aprendemos a identificar o menor valor, a identificar o maior valor. Agora nós vamos colocar de uma forma visual. Eu vou selecionar aqui a minha área de dados e vou novamente em formatação condicional, em barra de dados, e aqui eu posso selecionar a barra de dados. Mas, professor, está meio confuso isso daqui, a barra de dados dentro de onde tem os dados, né? Não dá para visualmente nós enxergarmos isso de uma maneira clara. Então, olha só como é que a gente soluciona isso. Eu vou copiar os valores que eu tenho aqui na minha planilha, vou colar eles aqui na coluna do lado,
Deixa eu formatar eles aqui como moeda. E agora eu vou novamente com eles selecionados aqui em formatação condicional e eu vou em barra de dados mais regras. Aqui em mais regras, eu vou selecionar a opção mostrar barra somente. E posso aqui ver outras configurações. Vou colocar aqui preenchimento gradual, vou colocar aqui cor, vou deixar em verde para ficar bem diferente. Vou deixar sem borda. E ok, prontinho. Nós temos aqui então as barras de dados, uma forma visual de fazer essa representação que é muito legal. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas principalmente eu espero que você tenha aprendido formatação condicional e que você aplique isso no seu dia a dia, porque vai facilitar demais na hora de analisar aquela quantidade gigantesca de dados ou vai incrementar aquela sua apresentação, aquela sua planilha que você precisa destacar os dados mais relevantes. Eu também vou deixar aqui na descrição um linkzinho do curso da XP Educa, para que se você quiser realmente dominar essa ferramenta do básico até o avançado, você tenha a oportunidade de aprender de uma maneira bem objetiva, numa linguagem simples e acessível e por um preço que cabe no seu bolso. Pessoal, nos vemos então nos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Valeu!